Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de teologia. Eu sou o professor André Soares, professor aqui na FAEDUC, e é um grande prazer ter mais esse momento com vocês, onde nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos dentro do conteúdo bíblico e teológico. Nesta oportunidade, nós vamos falar, estudar e analisar acerca da tipologia bíblica. Tipologia bíblica 1, uma introdução a esta área tão interessante das Escrituras, que nos faz entender as Escrituras de uma forma diferente, de uma forma mais abrangente, e observamos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela está interligada uma passagem junto com a outra. Ou seja, a Bíblia ela não tem contradição, ela é uma unidade perfeita, plena, escrita num decorrer de 1600 anos por 40 autores e em situações diferentes, épocas diferentes, porém a inspiração é do Espírito Santo e estes homens falaram acerca principalmente dos eventos que se referem à vinda de Jesus Cristo, que é o centro de toda a Bíblia, e muita tipologia envolve a pessoa de Jesus Cristo. Vamos analisar um pouquinho e eu espero que a partir desta aula você tenha interesse em pesquisar, perscrutar um pouquinho mais acerca dessa disciplina que ela é pouco explorada por muitos estudantes de teologia, mas quando ela é entendida, compreendida, nós temos um privilégio de entender as Sagradas Escrituras, pois é uma fonte exegética e hermenêutica muito poderosa. Você observa nesta imagem de capa que foi colocado, é exatamente o conteúdo da nossa aula. Nós vamos dar alguns pareceres depois acerca da tipologia. Hoje é uma introdução a esta disciplina e nesta capa você já consegue observar o conteúdo da disciplina ora estudada. Então nós vemos aqui nesta imagem uma cruz tipificando, mostrando a cruz de Cristo, mostrando o sacrifício de Cristo. Então a cruz já representa Cristo. E à sombra dessa cruz está alguns utensílios que nós encontramos no tabernáculo. Você observa ali, de perto da cruz, até da base da cruz, no caso, a sombra inicial, aos pés da cruz, você já observa o altar de sacrifício. Muito importante que o altar de sacrifício, lá no tabernáculo, e daqui a pouco a gente comenta um pouquinho mais sobre ele, representa exatamente a cruz de Cristo, porque no sacrifício eram oferecidos animais por remissão ou oferta pacífica, assim como Cristo foi oferecido por toda a humanidade. Nós temos após esta cruz a bacia de bronze, onde tinha água que os sacerdotes faziam as lavagens, as abluções ou as purificações. Posteriormente a isso, dentro da tenda já, ali está a sombra da haste da cruz, nós temos à direita a mesa de pães da proposição, onde tinha 12 pães que a cada sábado era trocado. Esses pães eram para alimentação dos sacerdotes que estavam a serviço no tabernáculo. Ao lado esquerdo você observará o candelabro, ou castiçal, menorá, com 7 lâmpadas que tipificam. Nós já vamos falar das tipologias envolvendo esse material, mas que trazia luz para o lugar santo. Interessante, né? Interessante que o candelabro ou a menorá, ela é uma representação de amendoeira, né? Então a amendoeira é o que representa o candelabro, porque nela estavam gravados, flores e frutos de amêndoas. E essa palavra amendoeira também se refere à vigilância, que Deus está vigiando, que Deus vigia. Então, a luz dentro do
lugar santo, né, chamado aqui essa primeira parte da tenda de lugar santo, mostra que Deus estava vigiando, Deus estava velando por aquele lugar onde, posteriormente a essas lâmpadas acesas, o sacerdote ele fazia o seu trabalho de ministro, né, acendendo o incensário. Principalmente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele acendia esse incenso para poder entrar na parte mais interior, mais interna do tabernáculo, que é o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança. Então, neste lugar, onde apenas uma vez ao ano era acessado pelo sumo sacerdote para interceder pela nação de Israel, ele tinha acesso e a oportunidade de oferecer o sacrifício, aspergir o sangue sobre o propiciatório e receber de Deus ali revelações. Então nós temos aqui toda essa tipologia, nós podemos aplicar em Jesus, ou melhor, todas estes utensílios nós podemos aplicar a Cristo e posteriormente ao caminho da vida cristã. Observa no altar de sacrifício, nós temos aqui a cruz de Cristo. Já no altar, já na bacia de bronze, nós temos Jesus como água viva. E aquele que tiver sede tem que ir a ele, porque ele tem águas vivas para dar de beber. Então representa Jesus como águas vivas e também na caminhada cristã. Assim como o altar de sacrifício representa a entrada, o acesso ao reino, porque quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, nem entrar. Então, além do sacrifício de Cristo, o altar de sacrifícios também tipifica a nossa entrada, o arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, nossa entrada na caminhada cristã. As águas da bacia de bronze representam Jesus como água viva, também representa o batismo nas águas, que após a conversão nós temos que passar pelas águas batismais. No lugar santo nós temos a mesa dos pães, que tipifica Cristo como sendo o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão da vida que desceu do céu. E também tipifica e representa a ceia do Senhor, a mesa da comunhão, onde nós temos a oportunidade de participar do corpo e do sangue de Cristo. Ao lado esquerdo, a menorá representa Jesus como a luz do mundo, que ele é a verdadeira luz que veio para iluminar os homens que estavam em trevas. E também essas 7 lâmpadas representam a plenitude do Espírito Santo. E essa plenitude do Espírito Santo está hoje ofertada a todos quanto creem. É uma promessa do Pai que Jesus garantiu-nos. Então, fala do batismo com o Espírito Santo, onde temos a oportunidade de ter a plenitude do Espírito, viver no Espírito, andar no Espírito, conforme as Escrituras nos orientam. E o altar de incenso fala de Jesus como um ungido, Jesus como aquele sumo sacerdote, né, que veio para realizar a obra de intercessão pelos homens, e também nos fala do crente como sendo ministro do louvor, ministro no altar do Senhor. Então, fala de nós como adoradores, porque a linguagem de incenso na Bíblia remete à adoração, né? Tem que ser espontânea, tem que ser profunda, ela tem que vir do interior, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E na Arca da Aliança nós temos a representação de Cristo. A arca tipifica Cristo, porque ela era de madeira revestida de ouro, mostrando, já é uma tipologia interessante, madeira tipificando a natureza humana e o ouro representando a divindade, mostrando Cristo divino e humano, e aquele que revela, aquele que tem a presença do Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, Cristo é a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança representa
Cristo. E você observa uma palavra de Jesus muito interessante, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele faz essa alusão, ele está referindo-se justamente ao tabernáculo, e no dia da expiação era feito um caminho. Os povos entendiam que aquele caminho o sumo sacerdote iria entrar para levar o sangue do bode expiatório. Então Jesus, quando ele diz que é o caminho, ele é aquele que tem a condição de nos levar até Deus, até o Pai. Por isso que ele diz que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a verdade. A palavra que Jesus usou muito é justamente essa palavra, verdadeiramente, ou na verdade, na verdade. E do grego ali utiliza-se o amém, amém. Jesus utilizava muito essa frase no início das suas falas. Amém, amém, vos digo. Que ele está falando em verdade. Ele é a verdade revelada. Então nele só há verdade. Porque no lugar santo eram reveladas algumas verdades centrais da vida espiritual. E no lugar santíssimo representa a vida, porque dali saía vida para o povo. Se eles estivessem em comunhão, se o sacrifício fosse recebido, eles teriam vida, senão teriam juízo. Então, o lugar santíssimo representa exatamente isso, né? A graça e o juízo. Se o sumo sacerdote estivesse em comunhão com Deus, sem pecado, ele teria graça e a graça seria ofertada ao povo. E se ele não tivesse, ele receberia o juízo de Deus. Então, a vida, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso se refere muito também àquele caminho que leva à árvore da vida. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia nos diz que Deus colocou 2 querubins para guardar o caminho que leva à árvore da vida. Ou seja, então nós temos aqui, nestas representações, que Cristo é o caminho que nos leva para a árvore da vida, ou seja, para a vida eterna. Então todo este parecer que eu passei para vocês aqui, dentro de um aspecto apenas, observa que tem uma profundidade muito grande, ainda que eu passei aqui de modo superficial para vocês pesquisarem um pouco mais acerca deste conteúdo e você vai se impressionar com a riqueza que é a tipologia bíblica. Vamos adiante? Então, tipologia, como já estamos observando, ele é um simbolismo, é uma linguagem figurada. Ele tipifica, ele aponta para algo. Então, isto é tipologia. Então, quando você ouvir alguém falar isso, tipologia, lembre-se que remete a tipos, a símbolos. Nós temos aqui algumas seções que nós vamos estudar, né? Dê os fundamentos da tipologia bíblica, por que estudar a Bíblia por tipos, né? Por que fazer esse tipo de estudo, né? Tipológicos. A segunda parte, nós vamos ver alguns agrupamentos: Calvário, a ressurreição, o Espírito Santo. Logo em seguida, nós vamos ver Moisés, José, que são tipos de Cristo. Então, pessoas também no Antigo Testamento apontavam para a pessoa de Cristo. Não somente tabernáculo, não somente a circunstância, não somente sacrifícios, mas algumas pessoas também representam e tipificam aspectos da vida de Cristo. E por fim, nós vamos abordar algumas questões do sacerdote, dos levitas, buscando entender cada ponto. Então, a tipologia bíblica é entendida como exegese. Alguns questionam esse método de estudo da tipologia bíblica porque acham ele raso, fraco ou, às vezes, não tão contundente, né, se comparado com a exegese do texto, né, do grego, hebraico, aramaico ou das linhas hermenêuticas de interpretação, as formas hermenêuticas, né, literal, do texto. Então, alguns acreditam que seja um método um pouco raso ou fraco, porém, a própria Bíblia nos orienta a ver a tipologia como uma ferramenta da interpretação, como ferramenta
de entender as Escrituras. O próprio Paulo, nós vamos ver alguns textos aqui, o próprio Paulo usa esta ferramenta chamada tipologia para explicar algumas doutrinas bíblicas. Então, quando eu observo que o próprio Paulo, daqueles que lançou muitos fundamentos das doutrinas de Cristo, usando a tipologia, eu observo que é um método muito importante, é um método que é anterior aos métodos criados depois, né? Crítico, textual, alta crítica, baixa crítica. Então, eu acredito que esse método é um método que nos ajuda a aprofundar muito o conhecimento das Escrituras. Então, nós vamos estudar a tipologia agora, mostrando exatamente isso, né? Tipos ou figuras. Então, a tipologia bíblica ela também instaura uma comunicação entre os testamentos. Nós observamos que a Bíblia nos revela que tudo que foi escrito no Antigo Testamento, tudo que está na Escritura para o nosso entendimento foi escrito e tem um aspecto de interpretação. O próprio Paulo, né, o próprio escritor dos Hebreus, ele fala que tudo era sombra daquilo que viria, da realidade, né? Paulo fala em Colossenses que as festas, os sábados, tudo isso, a festa de Lua Nova, eram sombras da realidade que é o corpo de Cristo. Então observa que esse método de interpretar a Bíblia, ele é muito eficaz dentro da teologia paulina. Não podemos excluir isso ou deixar de lado. Vamos mais adiante. Então a tipologia bíblica foi usada pelos primeiros cristãos, judeus cristãos, como forma de encontrar argumentos que confirmassem a nova doutrina. O missionário Paulo, que era um judeu cristão, usou este tipo de interpretação. E aqui nós já vamos falar de algumas interpretações que ele usou. Por exemplo, ele faz o uso de tipologia em Gálatas capítulo 4, quando ele quer apresentar os filhos de Sara como sendo filhos livres e o filho de Agar como sendo filhos da escrava. Então aqui já ele menciona usando essas duas figuras para falar que uma teve um filho livre e outra, por ser escrava, um filho debaixo da escravidão. E ainda ele vai além nessa tipologia e ele representa Sara como sendo a nova Jerusalém, a Jerusalém celeste, e Agar como sendo Sinai. E dizendo que no Sinai, aqueles que receberam a lei, eles são considerados filhos da escrava. Ou seja, estão no estado de escravidão, porque não conseguiram cumprir a lei perfeitamente como o próprio Cristo cumpriu. Então, aqueles que foram gerados lá no Sinai, eles não conseguiram cumprir, razão pela qual muitos pereceram no deserto. Mas aquela que é o filho de Sara, que ele tipifica como sendo os filhos da graça, ou aqueles que depositam a fé, aqueles que são maduros, porque ele vai falar muito dessa questão da maturidade espiritual, porque quando a gente tem a maturidade espiritual, a gente não anda por vista ou por obras, mas sim pela fé. Esses são filhos da Nova Jerusalém, ou seja, da Jerusalém Celeste, que é livre. Ela não depende, não está estática em um lugar, presa, sem poder se mover. A Nova Jerusalém, ela tem essa liberdade. Tanto é que João vê ela descer do céu. Então ele usa essa tipologia para representar que aqueles que depositam a fé no Cristo, ou a fé na fé do Cristo, né? É muito importante a gente analisar Gálatas, ele usa exatamente essa expressão, a fé do Cristo. Porque o Cristo, o Mashiach, ele cumpriu todas as coisas. Então agora nós só precisamos ter fé nesta obra realizada por ele. Não tem nenhuma outra obra que eu possa utilizar, quer seja circuncisão, quer seja a guarda de um dia, quer ser qualquer tipo de obra que eu faça que me gere a salvação. Porque a obra completa Jesus já realizou
Ele caminhou andando debaixo da lei, vivendo a lei, cumprindo a justiça, cumprindo todas as coisas, cumprindo a palavra do Senhor, para que aqueles que depositem fé nele tenham a vida eterna, tenham a salvação. Então nós precisamos ter a fé na fé do Cristo, que é um termo que Paulo usa em Gálatas. Muito interessante. Observaram como Paulo utiliza dessa ferramenta chamada tipologia? Então nós temos que explorar essa forma de entender a Bíblia para podermos termos revelações, iluminações de textos que estão ali com tipologias ocultas, né? Tipologias marcadas, que só assim que nós entenderemos a revelação que Deus quer para os nossos dias, muitas vezes. Então, aprofunde seu conhecimento nesta disciplina e você vai ter um bom entendimento. Outro momento que ele usa essa parte da tipologia é no capítulo 7 de Romanos, quando ele fala sobre a mulher que está debaixo da lei do marido enquanto estiver casada e não pode ter outro marido, senão ela estaria vivendo em um adultério, a não ser que este primeiro morra, e ela está livre da lei do marido. Tudo isso ele fala em forma tipológica para representar o nosso coração. Então, o nosso coração, nós nascemos, né, com essa nossa natureza caída, então ele nasce casado, nós estamos casados com a nossa carne, nós estamos casados com este marido chamado carne, e enquanto nós estivermos debaixo deste casamento, nós temos que viver a lei deste casamento. Então é necessário que este marido morra para que eu possa contrair um novo casamento. Então, trocando as palavras, é necessário que a minha carne morra para que eu possa estar casado com Cristo. Porque servir a Deus na carne é servir a lei do pecado. Paulo revela isso no final do capítulo 7 de Romanos. Então ele está fazendo uma tipologia, a mulher ali é o coração, o marido é a carne, o novo marido é a nova criatura, é o homem interior sendo guiado pelo Espírito Santo. Então ele usa isso como tipologia. E você ligando o capítulo 7 de Romanos a Gálatas 5, você observa que esse casamento, chamado casamento com a carne, ele gera filhos, que são chamados de obras da carne. Mas o casamento com com Cristo, o homem espiritual, ele também gera fruto. E esse fruto, ele contrapõe toda obra da carne. Então, faça como Paulo, utilize esse método de interpretação das Escrituras. Tipologia como um sacramento do futuro, então a Igreja Católica ela utiliza também para fins espirituais, ela mostra o Antigo Testamento como apresentando uma tipologia escatológica. A fé, dentro da fé protestante, nós também temos esse entendimento, por isso estamos aqui estudando sobre este assunto. Temos dois rituais ou sacramentos orientados por Cristo para nós guardarmos, que é o batismo e a ceia do Senhor. Então tem um sentido espiritual muito grande, há uma tipologia muito grande. O pão representa, tipifica a carne de Cristo, o vinho, o suco da uva tipifica o sangue de Cristo derramado. O próprio Jesus fez alusão a esta tipologia. Ele disse: este cálice é o meu sangue que é derramado por vós. Este pão é o meu corpo que é moído por vós. Então Jesus apresenta este método tipológico para nós. E algumas razões da tipologia bíblica é exatamente nós termos a consciência de que nós temos muito a aprender quando nós estudamos a tipologia. Então mostra aqui a Bíblia. Eu já comentei do tabernáculo lá na imagem inicial. O tabernáculo, todas as ferramentas, todos os utensílios, todos os materiais pedidos ali no capítulo 24, 25 de Êxodo, tem uma tipificação gloriosa acerca da pessoa de Cristo. Eu poderia relatar alguns aqui e você pesquisar um pouco mais a fundo esse tema.
O ouro pedido ali representa a glória de Cristo, a divindade de Cristo, a prata, a redenção, o bronze, o sofrimento de Cristo. Nós temos também as peles de texugo mostrando Jesus como o profeta. Então temos as cores que envolvem o tabernáculo. É muito interessante as cores. Nós temos o carmesim, nós temos o púrpura, nós temos o linho, que é o branco, e nós temos o azul celeste. Essa tipologia ela é fundamental e extraordinária. Por quê? Nós temos aqui nessas 4 cores a representação do Evangelho de Cristo. Então nós temos aqui, pegando na ordem dos evangelistas, nós temos a cor púrpura, que tipifica o rei. Só a realeza usava essa cor. Era uma cor que era difícil de confeccionar, tinha que extrair de um molusco, então era muito difícil a confecção desta cor, então só a realeza tinha condição de adquirir. Então isso mostra Jesus como rei. E o Evangelho de Mateus representa exatamente isso, Jesus como rei. E o interessante é que na face dos querubins, quem já estudou, conhece acerca deste ser, sabe que ele tem 4 faces. E uma dessa face é o leão. O leão ele é tido como o rei da floresta. Olha que tipologia profunda e interessante. Então a cor é a roxa, vermelha, púrpura. A representação, Jesus como rei. E nos querubim a face de leão. Jesus é o leão da tribo de Judá. Nós temos o próximo a cor carmesim, vermelho, sangue, representando o sacrifício. E exatamente o evangelista Marcos mostra Jesus como o servo sofredor, aquele que vem trabalhar, aquele que vem cumprir a missão, cumprir a obra do Pai. Ele termina de fazer uma obra, já vai realizar outra. Então o evangelho de Marcos é representado na cor carmesim. E na face do querubim nós temos exatamente a face de boi, que representa o servo, o trabalho e o sacrifício verdadeiro, né? O sacrifício pelos reis, pelos príncipes. Nós temos a próxima cor, o linho, o branco. O linho representa o homem. E o evangelista Lucas apresenta Jesus como o filho do homem. O filho do homem. E na face do querubim nós temos também a face de homem ali representado. Então observa que essas tipologias apresentam o centro da Bíblia, que é Cristo. Nós temos também o azul celeste, porque o azul ele requeria uma cor a mais que o roxo, né? Para a confecção, eles confeccionavam junto com o roxo, eles adicionavam outras cores e outra cor e saía esse azul celeste. E o que é maior que rei? Todos os reis iriam ser Deus. Então Deus ele é maior. Então representa a divindade. E o evangelista João apresenta Jesus como divino, como Filho de Deus, como Verbo vivo, como verdadeiramente Deus. E a face do querubim é a águia. O próprio Deus disse que guiou os filhos de Israel, né, pelo deserto como a águia guia os seus filhotes. Então a águia representa Deus. Então nós temos essa representação. Observa que só com as cores do tabernáculo já dá para nós estudarmos de forma profunda. Se você pegar aquelas hastes ligando, nós temos aquele muro que era levantado, né, aquela parede que era levantada, tinha véu de linho que representa o homem. O número dá 60, né, 6 vezes 10, 6 é o número do homem, 10 é o número de completude. Então é Deus assumindo a responsabilidade do homem. Você observa que a haste que era fincada na terra, ela era de bronze e ela estava metade fincada na terra e outra metade fora, mostrando que Jesus ele seria levado ao seio da terra, mas não ficaria ali, ressuscitaria. Cada madeira que circundava esse tabernáculo tinha na sua ponta em cima a prata, mostrando a redenção, que a redenção vem do alto. Então olha só, é muito profunda essa disciplina chamada tipologia e você pode ter bastante benefício nas interpretações.
Todos os pormenores são tão exatos que cada um deve ser cumprido pelo grande antítipo no seu advento. Então, é outra palavra que você vai estudar muito quando você debruça sobre a disciplina tipologia. Tipo e antítipo. Ou seja, tipo é a figura e o antítipo é a realidade. Tipo, ela é a sombra e o antítipo é a substância dessa sombra. Então, várias passagens do Antigo Testamento podem ser entendidas de forma tipológica, né? Cristo como a substância revela do que ele é melhor que as sombras, como Moisés. Hebreus 2 diz que Moisés é o servo e o dono da casa é Jesus. O dono é Jesus. Então Josué, né, como aquele que leva o povo para a terra prometida, Jesus é aquele que nos levará para a nova Jerusalém. Abraão, Isaac, Eliezer, tem uma tipologia profunda, Abraão sendo pai, Isaac sendo Jesus, Eliezer o Espírito Santo, que leva aqueles camelos, né, cheio de riqueza, o Espírito Santo trazendo as riquezas, que são os dons e o fruto. Então nós temos Eliezer vai buscar a esposa para Isaac, né? Vai preparar a esposa para Isaac. O Espírito Santo prepara a igreja para Jesus Cristo. Temos muitas tipologias dentro dos sacrifícios levíticos, né? Que representam a Cristo, que é o nosso sacrifício perfeito. Aqui temos agrupamentos dos tipos, né? Cristo é frequentemente prefigurado como pão, como trigo em suas várias formas. Já examinou o maná e o trigo antigo, o feixe dos primeiros frutos, também mencionou o trigo e a farinha fina como oferta de cereal. Então apontam para o corpo de Cristo, principalmente sem fermento, sem pecado. Temos algumas passagens ali, várias passagens do Novo Testamento não podem ser entendidas de outra forma, a não ser junto com o Antigo. Então esta parte de tipologia, elas interligam os dois testamentos e é muito importante. Temos o Calvário, a doutrina da expiação, que a palavra para expiar é kafar, da onde vem a palavra kippur, né? Que significa cobrir, expiar, reconciliar, pacificar. Todos os sacrifícios da antiga aliança, elas tipificam para Cristo, para algum aspecto do sacrifício de Cristo. A ressurreição, a mais antiga referência hebraica, diz ali, subindo do Sheol, regiões dos mortos. Essa canção de Ana no primeiro livro de Samuel. Porém, alguns comentaristas geralmente indicam que esse trecho deve ser lido de forma figurativa, né? Descendo e subindo ao Sheol. Então nós temos ali ressurreições temporárias de indivíduos, como o caso de Elias e o filho da viúva de Sarepta, e Eliseu e Sunamita, mostrando também, fazendo essa tipologia e essa alusão ao poder também do Espírito Santo. São dons ministrados ali, que na nova aliança nós também temos a oportunidade de receber. O Espírito Santo, na Bíblia, é chamado 2 vezes lá no Antigo Testamento de Espírito Santo, nos textos do Talmud, na Midrash, na Bíblia, geralmente usa o termo Aruach, né? E às vezes Aruach HaKodesh, o Espírito do Santo, né? O Espírito de Santidade. A vida de Cristo e da igreja com o cumprimento de Êxodo. Êxodo é algo extraordinário, né? Êxodo nós vemos ao povo de Israel no Egito, tipificando o mundo, né? Faraó sendo aquele que escraviza, tipificando o inimigo, o nosso adversário, o diabo, aquele que escraviza o homem e cega o entendimento do homem. Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para não conhecer. E as águas, né, se abrindo, essa libertação dessa escravidão, as águas se abrindo, tipificando ali o batismo nas águas. Depois eles vão ter uma longa caminhada pelo deserto, representando a nossa caminhada até a Canaã, ou até a cidade prometida, né, que é a nova Jerusalém. E no meio dessa caminhada tem muitas tribulações, lutas, batalhas, que eles têm que depender de Deus, confiar em Deus, depositar sua fé em Deus, e é o que nós temos que fazer
nos dias de hoje. A nuvem guiando é uma representação do Espírito Santo também, que nos guia em toda a verdade, o levantar, o caminhar. Eles só podiam andar se a nuvem se mexesse. A tipologia também da nuvem como sendo Cristo, né? Hanani, a palavra hebraica para nuvem, e no Talmud, um dos títulos messiânicos é Hanani, a minha nuvem, né? Então nós temos essas tipologias dentro do Êxodo que remetem muito à nossa vida cristã. Jesus passa a ser um novo Moisés. Nós temos Moisés como legislador, sendo o intermediário de Deus e o povo, trazendo a lei, explicando a lei, ensinando a lei. E nós temos Jesus ensinando a palavra, a Torá verdadeira, né? Jesus é a Torá verdadeira, ele é o verbo, a palavra. Esse termo, a palavra, no aramaico é minha, meltá, que é a Torá viva. Então Jesus é a Torá viva, ele é a verdade, né? Nele está toda a verdade. E a Torá, ela é a verdade de Deus revelada para a humanidade. Jesus é essa Torá. Ele veio e explicou todo o sentido real. Os antigos disseram isso, mas ele vem e complementa e mostra como que é o verdadeiro significado. É isso que Jesus fez. Muitos estavam apenas nos comentários talmúdicos, já um pouco afastado do que a verdade revelada estava ensinando. Então Jesus vem e mostra esta verdade revelada. O sacerdote, nós temos a figura de Melquisedeque, e o sacerdócio que Jesus vem é o sacerdócio de Melquisedeque. Então, no sacerdócio levítico nós vemos que tem existem regras, leis, que é genealógica, tem que pertencer a tal família, tem que ter aquela característica que é aquela genealogia, pertencer a uma árvore genealógica. Já o sacerdócio de Melquisedeque, ele vem, como o texto de Hebreus diz, sem pai, sem mãe. Não quer dizer que ele não era uma pessoa real, uma pessoa de carne. Quer dizer que não há genealogia, não menciona nada da genealogia dele. Então, é sobre esse sacerdócio que Jesus vem, porque Jesus não vem dentro da genealogia de Levi, e sim, ele vem da família de Judá. Então, o próprio escritor dos Hebreus diz que se Jesus Jesus não poderia oferecer sacrifícios, não poderia servir no tabernáculo, porque ele não pertencia à família levítica. Então, esse sacerdócio que Jesus estabelece é um sacerdócio universal, é um sacerdócio maior, é um sacerdócio que não depende de você ser de uma geração, e sim de você ser chamado e escolhido por Deus. Pois bem, meus amigos, esta é a disciplina de tipologia. Olha quanta riqueza nesses minutos nós não aprendemos. Então eu convido você a aprofundar o seu conhecimento dentro da tipologia e você vai, com certeza, ser muito enriquecido pela revelação das Escrituras na sua vida. Deus abençoe em Cristo Jesus.